Dando sequência à nossa Masterclass, Situações Clínicas Especiais em Odontologia, agora nós vamos conversar sobre soluções anestésicas. No plano de tratamento da maioria dos pacientes que requerem cuidados especiais, pacientes diabéticos, pacientes com risco cardiovascular e gestantes, um assunto que causa muita controvérsia é o emprego das soluções anestésicas locais que contenham vasos constritores. Muitas vezes, quando entramos em contato com os profissionais médicos que realizam o atendimento dessas pessoas, normalmente eles orientam que não se utilize anestésico com vasoconstritor para as intervenções odontológicas. Entretanto, quando a adrenalina é utilizada na medicina, e esse é o raciocínio que o médico faz, na maioria das vezes acontece em situações de emergência, onde a dose empregada é muito, mas muito maior do que a utilizada em odontologia. Segundo Malamed, que é uma das maiores referências quando se fala em anestesiologia, a dose média de adrenalina intramuscular ou intravenosa na concentração de 1 para 100 mil ou 1 para 10 mil, empregada num tratamento de choque anafilático ou parada cardíaca, é de meia grama a 1 grama. Só que em odontologia, nós utilizamos 1 a 2 tubetes anestésicos nas nossas intervenções, sendo que um tubete anestésico com adrenalina numa concentração de 1 para 100 mil contém apenas 0,018 miligramas de concentração. Então, é uma concentração extremamente segura para as intervenções odontológicas. E o procedimento de anestesia local, como nós sabemos, é o mais rotineiro na odontologia. Nós, praticamente, em todas as intervenções, acabamos anestesiando o paciente. Seja para fazer uma restauração, seja para fazer, muitas vezes, até mesmo uma simples raspagem, para fazer as cirurgias de exodontia, procedimentos periodontais, né, uma abertura, um acesso endodôntico, nós acabamos utilizando no dia a dia a anestesia. Por isso, o dentista deve sempre observar as 3 regras de ouro, as regras básicas para a utilização desse tipo de medicação, de droga. Primeiro deles, o dentista deve ter o conhecimento sobre o estado de saúde do seu paciente. Se ele apresenta alguma condição especial que exija a adaptação e a utilização ou contraindique alguma substância anestésica. Consequentemente, baseado nesse conhecimento do estado de saúde do paciente, que ele faça a seleção correta do anestésico que está injetando, o mais indicado para a intervenção. E tenha o domínio, obviamente, da técnica anestésica que foi escolhida para ser utilizada. Mas uma dúvida que sempre surge, uma interrogação na cabeça do dentista: qual anestésico utilizar? E quais seriam os fatores que influenciam a escolha do anestésico local? Primeiro, o tempo necessário para controlar a dor. Então, eu espero que esse procedimento seja um procedimento rápido ou um procedimento mais demorado, que um transoperatório que exija um tempo maior de silêncio, né, para que o paciente não tenha dor. Também eu tenho que levar em consideração se há necessidade de controle dessa dor no pós-operatório, pós-tratamento. Porque muitas vezes nós fazemos intervenções cruentas, intervenções
mais agressivas que, eventualmente, no final do procedimento, passando o efeito do anestésico, o paciente já começa a sentir desconforto, sentir dor. Muitas vezes é interessante utilizar uma solução anestésica que tenha um tempo estendido, que tenha um tempo maior de duração, um tempo que promova um silêncio posterior à realização da intervenção, dando tempo dessa maneira que as medicações anti-inflamatórias e analgésicas que o paciente venha a tomar pós-cirurgia possam ter tempo para que façam efeito, sem que o paciente apresente dor. Também uma outra consideração é se essa solução anestésica vai ter muitas vezes uma duração maior também do seu tempo, pode criar uma situação favorável, principalmente em crianças, no sentido de elas virem a se automutilar no período pós-operatório. Muitas vezes se beliscando, mordendo, se apertando, se palpando, pois não estão sentindo a região que foi operada. E muitas vezes causando danos a essas estruturas. E se há necessidade de hemostasia? É um procedimento que se espera sangramento? É um sangramento importante? Um sangramento que possa interferir na visualização dos procedimentos? Então o anestésico também deve ser pensado nessa situação como uma forma de controlar, né, a hemostasia e ter um campo mais favorável para a intervenção. E se há presença de contraindicações, sejam elas absolutas ou relativas ao uso de determinado anestésico. E qual sal anestésico utilizar? Já que nós temos no mercado várias opções. A lidocaína, a MEP, a prilocaína, a articaína e a bupivacaína. Todos esses sais são sintéticos. Todos eles, sem exceção, são vasodilatadores. Todos eles pertencem ao grupo amida. A lidocaína é, sem dúvida nenhuma, ainda a substância anestésica mais utilizada no mundo. Por isso é considerado o anestésico padrão ouro. Padrão ouro por quê? Porque todas as outras substâncias anestésicas utilizadas acabam sendo testadas em relação à sua efetividade e às suas características com a lidocaína. A lidocaína apresenta propriedades vasodilatadoras, o seu metabolismo é feito no fígado e a excreção nos rins. A MEP, ela também é um anestésico que tem leve vasodilatação, sua metabolização é mais lenta quando comparada à lidocaína, sendo que o seu metabolismo também é feito no fígado e a excreção é feita nos rins. A prilocaína apresenta uma vasodilatação maior que a MEP, mas ao mesmo tempo menor que a lidocaína. O seu metabolismo, o metabolismo da droga é feita também no fígado e a excreção pelos rins. E pode trazer um problema chamado de metemoglobinemia, que pode acontecer em pacientes gestantes. Isso a gente vai conversar um pouquinho mais à frente.
Também a articaína que é a queridinha dos dentistas, né? Ela é uma substância anestésica que apresenta uma vasodilatação muito parecida, idêntica à lidocaína. O seu metabolismo é feito tanto no fígado quanto no plasma sanguíneo e a excreção pelos rins. E aí vem uma informação importante, que pode ser muitas vezes até uma questão de concurso público. Assim como a prilocaína, a articaína também pode causar a metemoglobinemia em pacientes gestantes. Muitas vezes, os dentistas não estão atentos a essa situação. Então, a articaína também pode causar, juntamente com a prilocaína, metemoglobinemia. Então, a grande vantagem da utilização da articaína, comparada aos outros anestésicos, é sua capacidade, a propriedade de maior difusão nos tecidos. Como a gente pode ver na ilustração, muitas vezes uma anestesia infiltrativa feita na superfície vestibular pode promover a anestesia também dos tecidos palatinos ou linguais, coisa que não acontece quando utilizamos os outros sais anestésicos. A bupivacaína 0,5%, ela é uma anestesia de longa duração. Ela tem uma potência 4 vezes maior que a lidocaína, a MEP e a prilocaína. Ela apresenta, quando comparada à lidocaína, uma maior vasodilatação. Também apresenta uma maior vasodilatação que a prilocaína e a mepivacaína. Por isso, o tempo de latência, muitas vezes, para que ela possa começar a fazer o efeito anestésico, é um pouquinho maior que essas outras substâncias anestésicas. O metabolismo da bupivacaína é feita no fígado e a excreção é feita nos rins. Quanto aos vasoconstritores, qual anestésico com vasoconstritor utilizar? Que efeito esses vasoconstritores trazem aos nossos anestésicos? Nós temos basicamente 4 substâncias vasoconstritoras disponíveis nos anestésicos que utilizamos no Brasil. A epinefrina, a norepinefrina e a levonorefrina e a felipricina. A epinefrina, norepinefrina e a levo promovem uma constrição dos vasos tanto da rede venosa quanto da rede arteriolar e atua nos receptores adrenérgicos. Já a felipricina atua sobre os receptores presentes no músculo liso das paredes dos vasos sanguíneos, de forma mais acentuada na circulação venosa que na arteriolar. Por isso, e aí vem a informação importante, a felipricina é um vasoconstritor que não promove um controle efetivo da hemostasia. Ou seja, não controla um sangramento mais importante. Um outro tópico que também precisa ser de conhecimento do cirurgião dentista está relacionado aos conservantes que são adicionados à solução anestésica para sua conservação. Basicamente, os nossos anestésicos contêm
metilparabeno ou bisulfito de sódio. O metilparabeno e o bisulfito são usados como agentes antioxidantes, que são incorporados nas soluções anestésicas que contêm vasoconstritores, com o objetivo de prevenir a oxidação e a inativação dos mesmos. Só que podem causar nos pacientes com sensibilidade a essas substâncias crises asmáticas e prolongadas, ou até mesmo reações anafiláticas. Então, o bisulfito e o metilparabeno associados são utilizados em tubetes de plástico em anestésicos que apresentam um vasoconstritor. Já aqueles anestésicos, os sais anestésicos que têm vasoconstritor e são embalados em tubetes de vidro, eles apresentam apenas o bisulfito. O metilparabeno está naquelas substâncias anestésicas que não contêm vasoconstritor e são embaladas em tubetes plásticos. E, por último, aqueles sais anestésicos que não possuem vasoconstritor associado e embalados em tubetes de vidro são substâncias que não têm nem metilparabeno nem bisulfito, ou seja, não apresentam conservantes na sua composição. O grande problema dessas substâncias utilizadas como conservante é o risco de reação alérgica. Angioedema, o prurido, que é como se fosse uma coceira, um comichão, e a urticária, que é uma irritação da pele, uma irritação cutânea, que se caracteriza por lesões avermelhadas e levemente inchadas, como se fossem vergões que aparecem na pele quando se coça muito. Mas quais situações na odontologia estaria contraindicado ou deveria ser evitado o uso de anestésicos com vasoconstritores? Pacientes com hipertensão severa, não compensada ou não controlada, que apresentem pressão arterial acima de 20/11. Pacientes que apresentem doença cardiovascular grave, como aqueles que tiveram um infarto do miocárdio há menos de 6 meses. Pacientes que tiveram acidente vascular cerebral num período inferior a 6 meses. Pacientes que se submeteram à cirurgia recente de derivação arterial, ou seja, ponte de artéria coronária. Pacientes que apresentam angina instável. Pacientes que apresentem arritmias cardíacas refratárias, ou seja, que mesmo utilizando a medicação, não respondem ao tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva, não tratada ou não controlada. Diabetes não controlado, também é uma contraindicação. O hipertiroidismo, que é caracterizado por uma série de sintomas e que vai refletir o aumento da atividade metabólica nos tecidos do organismo. Devido aos efeitos diretos do hormônio tiroidiano no miocárdio, os pacientes portadores de doença frequentemente apresentam hipertensão arterial, arritmia e insuficiência cardíaca. Existem relatos de uma sensibilidade aumentada às catecolaminas nesses pacientes. Por esse motivo, por esta razão,
e devido à doença cardíaca, no caso do paciente com hipertiroidismo, estar presente, mesmo que de uma forma subclínica, não se recomenda o uso de soluções anestésicas que contenham vasoconstritores do tipo aminas simpatomiméticas, a adrenalina, a nora, a levo e a fenilefrina. Pacientes que são sensíveis aos sulfitos, ou seja, aos conservantes, que são agentes antioxidantes que são incorporados nas soluções anestésicas que contêm vasoconstritores, como adrenalina, nor, levo, fenilefrina, com o objetivo de prevenir a oxidação e a inativação dos mesmos, pois podem causar nos pacientes com sensibilidade crises asmáticas severas e prolongadas ou até mesmo reações anafiláticas. Usuários de agentes tricíclicos, compostos fenotizínicos ou beta-bloqueadores não seletivos, também devemos evitar. Em resumo, pode-se dizer que em todos esses grupos de pacientes, não somente o emprego dos vasoconstritores estaria contraindicado, como também o tratamento odontológico eletivo, pois o ideal seria que as condições citadas estivessem controladas ou fora do período de risco. Entretanto, não se pode esquecer das situações de urgência odontológica, como pulpites, abscessos, e quando não é possível aguardar o período mais favorável para o atendimento. Nem se dispõe de tempo hábil para que o paciente seja encaminhado ao médico para o controle da sua doença. Então, nós temos que ter bom senso. Ok. Falando de lidocaína a 2% sem vasoconstritor. Como é o seu comportamento? Ela vai promover uma anestesia pulpar de aproximadamente 10 minutos, que na verdade é insuficiente para que nós façamos qualquer procedimento clínico. E até mesmo, e muito menos, cirúrgico. Portanto, a lidocaína sem vasoconstritor, posso dizer que não tem o porquê de ser utilizado na nossa prática odontológica. A MEP sem vaso, a MEP, vacaína 3% sem vaso, ela já pode ser uma droga utilizada em crianças, ou naquelas situações que nós precisamos de um silêncio operatório curto e que, vamos assim dizer que no pós-operatório, após finalizado o procedimento, essa anestesia, o efeito dessa anestesia já passe para evitar mutilação, automutilação do paciente. A mepvacaína promove anestesia pulpar por volta de 30 minutos. Então, é muito interessante naquelas situações que não podemos usar os vasoconstritores anestésicos com vasoconstritor. Então, para procedimentos clínicos curtos, pode ser bem interessante. Entretanto, para procedimentos cirúrgicos, não é uma substância de eleição. Prilocaína a 3% com felipressina promove uma anestesia pulpar em torno de 60 minutos. Isso é interessante para que nós possamos fazer os nossos procedimentos de forma previsível, né, e com tranquilidade, com silêncio no transoperatório. Clinicamente, muito bom. Entretanto, a felipressina, para procedimentos cirúrgicos, ela
por não promover a hemostasia, ou seja, não promover o controle do sangramento, para procedimentos que se espera que esse tipo de situação ocorra, não é uma substância anestésica interessante para ser utilizada. Já a mepivacaína, 2%, com epinefrina, numa concentração de 1 para 100 mil, também vai nos promover uma anestesia pulpar em torno de 60 minutos, que nos permite a realização na maior parte dos procedimentos. Então, para procedimentos clínicos, muito interessante. E por apresentar um vasoconstritor que permite um controle hemostático, ou seja, o controle do sangramento, também é bem indicado para aquelas situações clínicas, naqueles procedimentos cirúrgicos, que a gente precisa ter um controle dessa variável. Entretanto, deveríamos utilizar no máximo 2 tubetes, para que nós possamos ter segurança na utilização dessa substância. Já a mepivacaína, uma concentração com epinefrina, um vasoconstritor, uma concentração de 1 para 200 mil, que nós também temos no mercado, ela vai promover uma anestesia pulpar de 60 minutos, que é bom para procedimentos clínicos e também para procedimentos cirúrgicos, que vai nos proporcionar hemostasia e um silêncio clínico, um silêncio transoperatório bem interessante. Mas, como apresenta uma diluição na sua concentração, ou seja, 1 para 200 mil, ele já me permite, eventualmente, aumentar a sua dosagem para 4 tubetes, sem riscos maiores para o nosso paciente. Então, resumo da ópera. Para a gente anestesiar o paciente com segurança, quando nós formos realizar procedimentos clínicos que apresentem em torno de 30 minutos, uma expectativa de atuação profissional em torno de 30 minutos e cirúrgico de 30 minutos, a mepivacaína sem vasoconstritor para o procedimento clínico de 30 minutos pode ser utilizada. Se o tempo for, a expectativa de atendimento for de 1 hora, de 60 minutos, para procedimento clínico, nós podemos utilizar prilocaína com felipricina ou a mepivacaína 2% com epinefrina. Tá? Não se deve fazer procedimentos cirúrgicos com anestésicos que não apresentem vasoconstritor e nem anestésicos que apresentam como vasoconstritor felipricina. Para procedimentos cirúrgicos cuja expectativa de atuação seja em torno de 1 hora, 60 minutos, a mepivacaína 2% com epinefrina numa concentração de 1 para 100 mil pode ser bem indicado. Entretanto, podemos utilizar essa substância no máximo 2 tubetes para fazer anestesia com segurança do nosso paciente. Quando eu utilizo a mepivacaína mais diluída numa concentração de 1 para 200 mil, aí eu posso aumentar minha dose, utilizando até 4 tubetes anestésicos. Tá ok, pessoal?